Muito bem, pessoal. Finalizando aqui a parte do Enem 2022 na área de História, tá bom? Então, vamos lá. O povo Cambeba é o povo das águas. Os mais velhos costumam contar que o povo nasceu de uma gota d'água que caiu do céu em forma de uma grande chuva. Nessa gota estavam duas gotículas, o homem e a mulher. Ah, por essa narrativa e cosmologia indígena, de que nós somos o povo das águas, é que o rio nos deu fundamental importância, diz Márcia Vaiana Cambeba, mestre em geografia e escritura. Todos os dias ela ia com o pai observar o rio. Lá em silêncio, e antes que tomasse para si a palavra, era interrompida. Ouça o rio, o pai dizia. Ah, o pai dizia. Depois de cerca de 2 horas e ouvir as águas dos Solimões, ela mergulhava. Confie no rio e aprenda com ele. Fui entender mais tarde, com seus estudos e vivências, que meu pai estava me apresentando a sabedoria milenar do rio. Beleza. Pelo escrito no texto, o povo Cambeva tem o rio como um. Beleza? Olha a observação que eu fiz aqui, ó. Relação entre o povo e o rio, relação afetiva, onde o rio ultrapassa a função de provedor de água e alimentos para o povo. Vamos ao enunciado. Vou repetindo. Pelo descrito no texto, o povo Cambeba tem o rio como um objeto tombado e museográfico negativo. Herança religiosa sacratizada? Não. Cenário bucólico e paisagístico? Deixa para lá. Riqueza individual e efêmera? Também não. E a resposta certa, pessoal, patrimônio cultural e afetivo. Beleza? Então, vamos aqui para uma outra questão, tá bom? Vamos falar aqui do Tribunal do Santo Ofício, hein? Beleza? Vamos lá, o enunciado. Bom, o rito mencionado nos textos demonstra a capacidade da igreja em. Vamos lá para o texto 1, beleza? Ah, manda o Santo Ofício que ainda da Inquisição que ninguém, seja qual for seu estado, idade ou condição, pare com a carroça, cabeça e montaria, nem atrapalhe com mesas ou cadeiras o centro das ruas que vão da Inquisição a São Domingos, nem atravesse a procissão em ponto algum dia da ida e da volta, amanhã, 19 do corrente, em que se celebrará o auto de fé. Beleza? E também que nem nesse dia, nem nos açoites que ouçam atirar nos réus maçãs, pedras, laranjas, nem outra coisa qualquer. Beleza? Como aconteceu em todos os ritos, o sentido do auto de fé, da fé, é conferido pela sequência dos atos que o compõem. Os lugares, as posturas, os gestos, as palavras são fixados previamente em toda a sua complexidade. Por isso, o auto de fé apresenta momentos fortes durante a preparação, a encenação, o ato e a recepção, né? Que devem seguir os seus pormenores. Isso aqui, pessoal, dá a ideia de um ritual. Observaram? Outra coisa, repare que a resposta começa sempre com um verbo. O rito mencionado nos textos demonstra a capacidade da igreja em abrandar cerimônias de punição, abrandar, favorecer anseios da violência. Não está isso no texto, não. Criticar políticas de disciplina, muito menos. Produzir padrões de conduta. Pessoal, essa é a resposta, tá? Letra D. Produzir padrões de conduta. Letra E. Ordenar cultos de heresia, muito menos. Minha observação. Os mesmos textos demonstram a função pedagógica e normatizadora quando definem comportamentos adequados e exigidos da comunidade no conjunto da cerimônia. Beleza, pessoal? Minha observação feita. Vamos aqui para uma outra questão, tá bom? Ah, a história do 1º de maio. 1º de maio na França aqui em 1890. Aqui já é o período da Segunda Internacional, tá certo? Então, na França e na Europa, o primeiro de todos os 1º de maio é sobre vários aspectos, exemplar, resultante de um ato político deliberado. Essa manifestação ilustra o lado voluntário da construção de uma classe, a classe operária, a qual os socialistas tentam dar uma unidade política e cultural através daquela pedagogia da festa cujo princípio, eficácia e limite há muito tempo tinham sido experimentados pela Revolução Francesa. Revolução Francesa que se lembra igualdade, liberdade e fraternidade. Beleza? Bom, com base no texto, a fixação dessa comemorativa tinha por objetivo
Ah, beleza. Letra A. Valorizar um sentimento burguês. Não, essa ideia de sentimento burguês aqui está ligado à Revolução Francesa. Letra B. Afirmar uma identidade coletiva. Pessoal, eis a resposta. Identidade coletiva aqui, ó, classe operária, beleza? Letra C. Edificar uma memória nacional. Extrapolou. Extrapolou a ideia de nacional. Criar uma comunidade cívica. Não, e cívica aqui dá ideia de nação. Definir uma tradição popular. Não, popular dá a ideia de todo o povo. Então a resposta certa para essa questão é afirmar uma identidade coletiva. Beleza? Então, vamos aqui para a próxima. Ainda que a fome ocorrida na Itália em 536 tenha origem dos eventos climáticos, suas implicações são tanto políticas quanto econômicas. Beleza? Nos primeiros séculos da Idade Média, veja bem, a Idade Média começou ali em 476, né, com o fim do Império Romano do Ocidente. E vai até ali, se não me engano, 1453, né, no final ali. Fim do Império Romano do Oriente. Beleza? Observação aqui feita. Beleza. Nos primeiros séculos da Idade Média. O auxílio aos famintos se inscreve no domínio da gestão pública, mesmo quando a ação de seus agentes é apresentada sob o ângulo da piedade e da caridade individuais, como é o caso da Gália Merongínea. Assim, o fato de que as respostas à fome são mostradas na Gália como fruto das iniciativas pessoais fundadas no imperativo da caridade deriva da natureza às fontes do século VI. Beleza? Vamos aqui ao enunciado. Na conjuntura histórica destacada no texto, o dever de agir em face da situação da crise apresentada pertence à jurisdição. Bom, olha só isso aqui, ó. A agricultura é a consequência política e econômica. Início da Idade Média. Resolução. Quem vai resolver? O Estado. Vamos lá. Letra A. Da nobreza proveniente da obrigação de proteção ao campeonato livre? Não, não dá essa ideia, não. Letra B. Da realeza, decorrendo do conceito de governo subjacente à monarquia cristã. Pessoal, eis a resposta, tá bom? Está bem destacado aqui no verde. Letra C. Os mosteiros resultantes do caráter fraternal. Não parece um mosteiro, não. Letra D. Dos bispados, consequente da participação de clérigos em assuntos comunitários. Nada a ver. Das corporações procedentes do padrão assistencialista previsto nas normas estatutárias. Bom, deixa para lá. A resposta certa para essa questão é a letra B, tá bom? Vamos aqui para outra questão. Para os impérios coloniais. Opa, impérios coloniais. Idade moderna. Para os impérios coloniais, o problema das doenças que atingiam os escravos era algo como cotidianamente deparavam os senhores. Em vista disso, uma série de obras dedicadas à administração de escravos foi publicada com vista a implementar uma moderna gestão da mão de obra escravista em convergência com o iluminismo. Beleza? Nesse contexto, o saber médico adquira um papel extremamente relevante. Este era encarado como um instrumento fundamental ao desenvolvimento colonial, dada a percepção do impacto que as doenças tropicais causavam na população branca e nos povos escravizados. Beleza? Então, de acordo com o texto, a importância da medicina se justifica no âmbito dos objetivos, letra A, econômico das elites. Pessoal, eis a resposta. Olha só como está o enunciado. De acordo com o texto, a importância da medicina se justifica no âmbito dos objetivos econômicos das elites. Letra A. Letra B, naturalista dos viajantes. Não está isso no texto. Letra B, C, abolicionista dos letrados. Também não. Letra D, tradicionalista dos nativos. Isso aqui, rapaz, é o mesmo grupo reduzido, tá? Ó, duas setas. Letra E, emancipadores das metrópoles. Não, emancipadores aqui está ligado à independência. Então, é isso aí. Olha só a percepção da letra A, hein? Perdendo mão de obra escrava, as leis não iam permitir isso. Por isso a letra A. Beleza? Econômico das elites. Olha só a seta, perdendo mão de obra escrava. Bela observação. Vamos aqui para outra questãozinha. Beleza? Olha só. O princípio básico do Estado de Direito é o da eliminação do arbítrio no exercício dos poderes públicos, com a consequência garantia
com a conseguinte garantia de direitos dos indivíduos perante esses poderes. O Estado de Direito significa que o indivíduo, presidente ou cidadão comum, não, está acima da lei. Beleza? Vou repetir isso aqui porque ficou estranho. Olha só no verde. O Estado de Direito significa que nenhum indivíduo, presidente ou cidadão comum, está acima da lei. Beleza. Os governos democráticos exercem a autoridade por meio de uma lei ou estão eles próprios sujeitos ao constrangimento imposto pela mesma, ou seja, pela lei. Nas sociedades contemporâneas, consiste em violação do princípio básico, olha só, hein? Nas sociedades contemporâneas, consiste em violação do princípio básico enunciado no texto. Beleza, letra A. Supressão das eleições de representantes políticos. Pessoal, eis a resposta correta. Supressão das eleições de representantes políticos. Letra B. Intervenção em áreas de vulnerabilidade pela igreja. Igreja? Deixa para lá. Disseminação de projetos sociais em universidades. Esquece. Ampliação dos processos de concentração de renda. Não está isso no texto, pessoal. Não está. Letra E. Regulamentação das relações de trabalho pelo legislativo. Sério mesmo? Bem, deixa para lá. Então, pessoal, a resposta certa para essa questão aqui é a letra A, tá? Supressão de eleições de representantes políticos. Olha só, hein? O enunciado. Nas sociedades contemporâneas, consistem em violação do princípio básico enunciado no texto, supressão de eleições de representantes políticos. Eis a resposta, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, tá? Se gostaram desse vídeo aí, se inscreva no canal, deixe seu like, tá bom? E valeu, tá? Valeu.